Queridos irmãos, irmãs, vocês amigos que nos acompanham pelo sistema de TV Cairóis, canal 7.1, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre as vossas vidas. Estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor e engrandecermos o seu nome através do culto da família, através deste momento, através deste veículo de comunicação. Então, você pode aí aproveitar este momento, permanecer aí conosco. Nós desde já queremos agradecer sua honrosa audiência por você estar aí conosco. Aproveite este momento agora para agradecer a Deus, para enaltecê-lo, para cultivar a sua fé com Deus, para restabelecer a sua comunhão com o Espírito da verdade, o Espírito glorioso, tá bom? Vamos orar nesta oportunidade, dando início a este trabalho, e certamente Deus nos direcionará de uma maneira gloriosa conforme a sua vontade. Bendito Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela grandeza do teu poder, pela tua bendita e eterna misericórdia, ó Pai, por tudo que tu tens realizado em nossas vidas. Ó Deus, te agradecemos por este dia, porque foi o Senhor que fizeste. Ó Deus, nós te louvamos pelas oportunidades, porque foi o Senhor que nos concedeste. Ó Senhor dos exércitos, nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Eu te apresento cada família, cada um dos lares, ó Pai, que estão agora do outro lado aí desta tela, assistindo, ó Deus eterno, e cultuando o teu nome, ó Deus, em o nome de Jesus de Nazaré, que nós, ó Pai, enxerguemos cada dia as manifestações do teu poder e os teus feitos, ó Pai, sendo realizados, ó Deus eterno, ao redor, Senhor Deus, e nas nossas próprias vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Lembrando a você que este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Nós temos a oportunidade de agradecer a Deus. Agradeça a Deus pela vida, agradeça a Deus pelos momentos áureos, agradeça a Deus pelos momentos de bonança, mas agradeça a Deus sim pelas perdas também, pelas dificuldades, pelas provações, pelas adversidades. Nós estaremos agradecendo a Deus, porque o Senhor, Ele sabe plena e perfeitamente o que fazer e como fazer e a hora de fazer. Então, aproveite este momento para agradecer e enaltecer o nome do Deus Todo-Poderoso. Nós queremos compartilhar com você uma rápida palavra, fazer uma breve reflexão da palavra de Deus num trecho que está na segunda carta, na segunda epístola que Pedro escreveu, no último capítulo, é o capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14. Se você tem um exemplar da Bíblia aí, quaisquer que seja a versão, procure a segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 14, a seguir. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que eles sejais achados, ou dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes,
crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória assim agora, como no dia da eternidade. Amém. A parte final, ou a parte inicial do versículo de número 18 diz: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela, dentre os variados assuntos ou temas que a palavra do Senhor aborda e explicita para nós e para a nossa vida no dia a dia, ela aborda também sobre o ato de crescer. Não o ato, mas o processo de crescimento. Ela vem nos falar sobre a necessidade de crescer. Ela nos fala como nós devemos crescer. E ela fala também os resultados do crescimento e também os resultados do não crescimento, que é do atrofiamento, que é do decrescimento de alguma maneira. Porque quanto mais o tempo se passa, se você não cresce, por mais que você esteja estagnado, é como se você estivesse decrescendo em virtude dessa perda de tempo. Então, nós queríamos nesta noite abordar alguns aspectos aqui à luz da Bíblia sobre este processo, o processo do crescimento ou o processo de crescer-se. Nós sabemos que em toda e qualquer área da vida nós podemos crescer. E quando se trata dos aspectos positivos da vida, aí é sim que nós devemos crescer, porque é um aspecto não propriamente facultativo, mas obrigatório, é compulsório. É necessário que haja crescimento. Portanto, você pode crescer profissionalmente, isso é muito salutar, é muito viável. Você pode crescer intelectualmente, sim. Você pode crescer na sua linha estudantil, acadêmica, enfim. Você pode crescer a sua estatura física, isso é muito bom. Você pode crescer em quaisquer que seja o aspecto. E você não pode deixar de crescer também espiritualmente. De alguma maneira, nós faremos uma abordagem aqui do ponto de vista geral, no que diz respeito a esse processo de crescimento, mas nós abordaremos em especial a linha do crescimento espiritual. Este crescimento que jamais deve ser ignorado, esse crescimento que jamais deve ser negligenciado da minha, nem por mim e nem por você. Crescer significa evoluir, significa aumentar, significa desenvolver, significa ir para frente, significa destacar-se, significa avançar. Um dos maiores exemplos de crescimento é Jesus de Nazaré, se não o maior. A Bíblia nos diz lá em Lucas capítulo 2, versículo de número 52, diz assim: e crescia. Quem crescia? Jesus. E crescia Jesus. Aí vem falar alguns aspectos nos quais Jesus crescia. E crescia Jesus em graça, em estatura e em conhecimento, em sabedoria, tanto para com Deus como para com os homens. Ele crescia tanto do ponto de vista espiritual, como também do ponto de vista físico, como do ponto de vista humano. Ele crescia em todos os aspectos, porque Jesus primou pelo processo do crescimento. Todas as vezes quando se fala de crescimento, nós devemos evidenciar alguns fatores importantes inerentes a este processo. E o primeiro é isso que eu já acabei de falar, que quando se fala de crescer ou do crescimento, não se fala de um ato, está se falando de um processo, não está se falando de algo que acontece no estralar de dedo ou de uma maneira muito rápida. Não, se fala de um processo constituído de etapas, caracterizado por fases. Assim sendo,
eu quero já evidenciar um aspecto muito importante nesta comparação, em dizer que crescimento é um processo e não um ato. É dizer que, pelo fato de ser um processo, requer um tempo necessário. Eu quero dizer que, para crescer, isso exige tempo, e exige um tempo mínimo necessário. Quando nós evidenciamos isso nesta noite, nós queremos lhe dizer de alguma maneira que é necessário que eu e você compreendamos, para nós crescermos, é necessário que nós entendamos que há um tempo de exigência mínima. Quantas pessoas querem crescer da noite para o dia? Quantas pessoas querem evoluir no estralar de dedo? Quantas pessoas pensam que esse crescimento é caracterizado pela velocidade das coisas na atualidade? Não. O crescimento maduro, um crescimento verdadeiro, um crescimento equilibrado e ponderado, ele requer tempo. Não é como você apertar no botão do elevador e rapidamente você já está lá em cima. Não. Isso não é um crescimento consistente. Isso não se trata de um crescimento equilibrado. Todas as vezes que você vê alguém crescer repentinamente, muito rapidamente, ele pode ter o seu fracasso muito rapidamente também. Ele pode subir rapidamente, mas a sua queda pode ser vertiginosa. Devemos tomar cuidado com isso e obedecer, porque isso é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. O crescimento requer um tempo. E nós devemos observar diligentemente a existência, a necessidade desse tempo para crescer. Portanto, seja cauteloso, seja paciente, seja equilibrado e espere, porque o seu tempo vai chegar. Então somente não pare de fazer tudo aquilo que for necessário para implicar no teu crescimento. Só que o crescimento, como um processo, ele tem que ser observado um outro fator também. E aqui, digamos que é o cerne principal da maior parte das situações, porque como o processo tem etapas, tem fases, essas fases elas não podem ser queimadas, elas não podem ser violadas ou ignoradas, e você já querer pular de fase antes da hora. Eu estou falando com isso, já um dos fatores, digamos que polares, que não pode existir, porque crescer significa observar para você não cair em nenhum dos dois polos, você não migrar para as extremidades. E quais são as duas extremidades? A primeira, em que muita gente cai nela, é querer se adultizar, crescer, ficar adulto precocemente, antes da hora. Aquilo que a gente chama de adultização precoce. Quanta gente, muitas das vezes, no dia a dia, pais, pessoas que estão criando, uma criança, instruindo, pessoas que estão adestrando, pessoas que estão educando, elas não observam a necessidade de que cada criança, cada adolescente, cada jovem tem que entender a fase em que está, tem que entender a faixa etária na qual ela está, e assim viver da melhor e mais intensa maneira possível. Viver com qualidade aquele tempo, porque ele é importante para garantir a saúde da próxima etapa. Quanta gente querendo tornar criança adulta antes da hora. Quanta gente não compreende que adolescente é adolescente, que criança é criança. E aqui vale ressaltar, assim como Deus não trata o adulto como criança, nunca tratou, nem há de tratar, ele também não trata uma criança como adulto. Tendo em vista que há um tempo de crescimento,
esse tempo é justamente porque cada etapa tem que ser vivida da sua melhor maneira possível. Então, criança é criança. Não pode ser criança antes da hora. Não pode ser adulto antes do tempo certo. Há um tempo certo. E Jesus esperou o tempo certo para manifestar o seu ministério glorioso, poderoso, milagroso, porque ele entendia que cada etapa de vida deveria ser vivida da melhor maneira possível. Isso é um perigo, o perigo da adultização precoce. É quando a pessoa quer que uma criança seja adulta antes da hora, sem nenhum mínimo de treinamento, sem nenhum mínimo de aperfeiçoamento, sem um mínimo de preparação. Esta pessoa não está preparada para ser adulta. Ela não vai ter a mínima condição de lidar com as circunstâncias, com as responsabilidades que a fase adulta vai lhe requerer. Ô pai, mãe, eu e você, nós líderes, devemos ter essa compreensão. Que a pessoa, enquanto criança, enquanto adolescente, elas são crianças, elas são adolescentes. E isso é compreensível. Agora, quando o tempo se passa e o tempo se vai, é necessário que a pessoa observe para que ela não esteja na outra extremidade. Pessoas em que estão há vários anos, muito e muito tempo, na mesma etapa, e ela não avança, ela não evolui. Ela está na fase da estagnação. Ela se estagnou na infantilidade. Isso é preocupante também. Pessoas em que avançam só no tempo, mas as suas atitudes não avançam, a sua maturidade não avança, as suas ideias mentais, as suas não funcionam, não evoluem. Está todo o tempo pensando como criança, falando como criança, decidindo como criança. Isso é preocupante. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 11. Quando ele era criança, ele falava como criança. Ele agia como criança. Ele procedia como criança. Ele se comportava como criança. Mas agora a fase de criança passou. A fase da infância já se foi. Ele agora é adulto. Agora ele fala como adulto. Ele se comporta como adulto. Ele decide como adulto. Ele pensa como adulto. Ou você, meu irmão, vai ficar aí quanto tempo nessa fase infantil? Você vai ficar quanto tempo sendo só aluno, em que o tempo passa e você já deveria ser mestre e agora ainda está como que na necessidade de estar tomando leite maternal? É o que o escritor aos Hebreus nos fala em Hebreus capítulo de número 5, versículo de número 12. Ele nos diz assim, repreendendo os irmãos, tendo em vista esta ocorrência. As pessoas estavam estagnadas. O apóstolo Paulo também, falando aos coríntios, ele disse, eu não vos pude falar como que a espirituais, mas como a carnais, como a meninos espirituais. Versículo de número 12 de Hebreus, capítulo de número 5, a palavra de Deus nos diz, porque devendo já ser mestres, professores, pelo tempo, ainda necessitar de que se vos torne a ensinar quais sejam os princípios, os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haver feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Quanta gente já era para estar se usufruindo de coisas grandes, coisas gloriosas, mas não estão se usufruindo porque não cresceram, não avançaram, não evoluíram a sua mente. Ainda estão na fase infantil, ainda estão vivendo momentos de criança. Eu e você devemos evoluir, porque se nós não crescermos, por mais que nós sejamos herdeiros de coisas grandiosas,
de coisas valiosas e preciosas, nós não nos usufruiremos, porque nós não temos a mínima habilidade para lidar com coisas grandes. Com a nossa herança. É o que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 1. Leia aí comigo na sua Bíblia, Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Alguém que não cresce e se mantém ali, por mais que seja filho de rei, por mais que seja príncipe, vai ser tratado no que diz respeito a usufruir dos bens, a usufruir do reinado, a usufruir da herança, vai ser igual um servo, porque ainda não está preparado para lidar com aquilo que é seu. Gálatas capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Olha aí, ele já pode até ser rei, ele pode até ser senhor de tudo, dono de tudo, mas se ele não cresceu, ele vai ser tratado como servo. Quanta gente não se preocupa em crescer, quanta gente ainda está ancorado na ignorância, não cresce no conhecimento, não cresce nas ideias, não cresce nas decisões, não cresce nas palavras. Suas palavras são como que sempre de adolescente, são como sempre de criança. E nós não estamos aqui sendo contra a palavra de criança quando a pessoa está na fase da infância. Nós não estamos sendo contra a palavra de adolescente quando elas estão na fase da adolescência. Agora, não faz jus quando você está já adulto, você querer ser criança, se comportar como criança, falar como criança. Cresça. Quanta gente querendo um pipo, quanta gente querendo um carinho, assim, aquele negócio todo, como se fosse criança. Fica chorando para um lado, qualquer coisa já se cria um estigma, qualquer coisa já fica para os cantos encostado. Ô, meu irmão, minha irmã, cresça. Pare de mimimi, pare de coisinha pequena, coisa da infância, porque você já cresceu. Você não está precisando de leite mais, você está precisando de um mantimento sólido. Até quando você vai ficar estagnado nessa fase da sua infância? E aqui o apóstolo Pedro vem falar em dois aspectos. Nós devemos crescer. Crescer na graça, mas crescer no conhecimento. Quantas pessoas estão na igreja há tanto tempo e elas não evoluem? Quantas pessoas há tanto tempo estão participando das liturgias da igreja, mas elas não se preocupam em evoluir espiritualmente? Elas não se preocupam em crescer na graça e no conhecimento. Não participam de um seminário, não participam da escola bíblica dominical, não participam do culto de ensinamento, não participam da palavra de Deus. Logo elas ficarão atrofiadas. Meu irmão, minha irmã, é necessário que nós evoluamos. O Senhor está esperando isso de nós, porque crescer é uma responsabilidade de cada um de nós. É necessário então que nós cresçamos na graça e no conhecimento da parte do Senhor. Interessante que quando o Senhor diz que é necessário que nós cresçamos, que é necessário que nós não sejamos mais crianças, Ele não está aqui ignorando os aspectos qualitativos da criança, não. Porque eu e você devemos crescer sim em quantidade, devemos primar sim pelo crescimento numérico, mas nós devemos também crescer em qualidade. E crescer aqui em qualidade é crescer também mantendo as qualidades de criança em alguns aspectos, como ele mesmo nos fala em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo nos fala no versículo de número 20, que nós devemos ser como adultos no entendimento, mas quanto à malícia, quanto ao rancor, quanto ao ódio, quanto ao guardar mágoa, nós devemos ser como criança.
As pessoas, em geral, elas tendem a ser o contrário disso. A pessoa que não evolui espiritualmente, ela não cresce espiritualmente, ela é justamente o contrário do que está no versículo 20 de 1 Coríntios capítulo 14. Ela tende a ser uma pessoa adulta na malícia, no ódio, no rancor, na raiz de amargura. E ela é uma criança quanto ao entendimento. O apóstolo Paulo está dizendo que, com relação à criança, guarde sim o aspecto de como ele lida, de como ela lida com isso, com a raiz de amargura, com a mágoa, com o ódio, com o rancor. Porque uma criança, ela não guarda rancor, ela não guarda mágoa. Em geral, você desagrada uma criança aqui e em poucos segundos, em poucos minutos, ela já está com você. Ela manifesta o mesmo comportamento de alegria de antes, como se nada tivesse acontecido. E é assim que o Senhor quer que nós sejamos. Através do apóstolo Paulo, o Senhor está nos exortando a ser assim. Sede criança, sim, quanto à malícia, quanto ao ódio, quanto ao rancor. Mas quanto ao entendimento, seja adulto, cresça, evolua, destaque-se, se torne mestre, não permaneça nessa fase do aprendizado. Nós devemos sim aprender continuamente, mas você está sempre com a carteirinha ali de aluno, sempre. Nunca se tornou mestre nesse aspecto. Claro que nós sempre somos alunos, porque nós devemos estar sempre no campo do aprendizado. A questão é saber se você já está apto, treinado para fazer com que alguém cresça, porque é necessário que isso aconteça. Meu irmão, minha irmã, nós já estamos finalizando esta palavra de reflexão nesta noite, mas a palavra do Senhor está novamente nos dizendo: crescei na graça, antes crescei na graça e no conhecimento. Procure sabedoria, prime pela sabedoria, zele pela sabedoria, esforce-se para alcançar a maturidade espiritual, se livre da infantilidade espiritual, se livre do analfabetismo bíblico, procure participar de seminários, procure participar de culto de ensinamento, matricule-se na escola bíblica dominical lá da sua congregação. Certamente você vai crescer, você vai evoluir, dando graças a Deus e dando lugar ao Espírito Santo de Deus para atuar na tua vida nesse processo chamado crescimento. Não queira então crescer da noite para o dia, mas também não fique estagnado nessa fase da infância espiritual. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pela tua família, a fim de que você evolua, a fim de que você cresça, porque esta é a vontade do Senhor, que nós cresçamos. Deve haver isso muito bem claro, muito bem aceso no teu coração. Isso o quê? Essa vontade de crescer, essa vontade de evoluir, mas crescer e evoluir equilibradamente, dentro do tempo certo, obedecendo às diretrizes estabelecidas pelo próprio Deus. E sabendo que cada coisa tem o seu tempo certo, como está em Eclesiastes capítulo 3. Então obedeça isso e tudo vai acontecer da maneira certa, no tempo certo. Você será alguém crescido na presença de Deus. Vamos orar nesta oportunidade. Vamos orar nesta oportunidade. Em nome de Jesus. Senhor, te dê graça para ser adulto no entendimento e criança no que diz respeito à malícia, ao ódio, ao rancor, à raiz de amargura. Deus te abençoe. Vamos orar nessa oportunidade. Bendito Deus, amado Pai, eu te agradeço pelo teu favor. Eu te agradeço pela tua misericórdia, ó Pai, por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Senhor, nos ajuda a crescer.
a crescer no teu tempo, a crescer na tua vontade, a crescer dentro do teu plano, ó Deus, a crescer no entendimento, ó Deus, a crescer quanto à ideia, quanto ao saber, quanto ao conhecer, ó Pai. Mas, ó Deus eterno, que nós permaneçamos criança, ó Pai, no que diz respeito ao ódio, no que diz respeito à raiz de amargura, ao rancor, Senhor Deus eterno, à malícia, ó Pai Santo. Em nome de Jesus de Nazaré, manifesta o teu favor em cada casa, em cada família, em cada um dos lares, ó Deus, que todos sejam plenamente alcançados pela tua mão poderosa. Ó Deus, dá sabedoria a este pai, dá entendimento a esta mãe, ó Deus eterno, que cada um de nós cresçamos, ó Deus, conforme o teu querer, de acordo com a tua singular vontade, ó Pai. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos. Amém. Amém. Eu quero novamente agradecer a Deus pela sua honrosa audiência aí. Sempre que puder, assista aí o culto, participe conosco e Deus estará abençoando a tua casa, a tua família e a tua vida por completo. Nós estamos agora, de fato, finalizando este trabalho e logo após a bênção apostólica haverá aí uma bela música para você contemplar e louvar a Deus também junto neste momento, tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Senhor nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo da verdade seja com cada um dos seus filhos e todos que são mais que vitoriosos digam amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima, querendo Deus.